Pessoal, nós ficamos devendo essa questão lá na nossa aula ao vivo, página 94, questão 11. Ela está falando do barco que vai atravessar um rio que tem 1 km de largura, a velocidade da correnteza é de 4 km por hora e a velocidade perpendicular do rio é de 3 km por hora. E aí, a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Compor o movimento. Como assim compor? Porque o movimento ele já estava decomposto. Como assim? Com que velocidade o barco avança? 3. Com que velocidade o barco é arrastado? 4. Ele já está decomposto. Quando eu faço a composição do movimento, o que a gente observou? O que nós já havíamos observado? A gente acaba, gerando o triângulo pitagórico. Eu tenho aqui o valor de 3 km por hora, eu tenho aqui o valor de 4 km por hora, as unidades estão casando, e quando nós fazemos a velocidade resultante, nós já caímos que a composição do movimento é dada por uma velocidade resultante de 5 km por hora. Mas a composição, ela se faz necessária quando, por exemplo, eu quero saber qual foi o deslocamento final sofrido por esse barco, porque ele sofre a sua própria velocidade e a velocidade da correnteza. Mas quando a velocidade ela já vem para mim decomposta, eu vou me utilizar do quê? Do princípio de Galileu. E qual é o princípio de Galileu? O princípio de Galileu é o princípio da independência dos movimentos. Como assim? O que acontece no eixo vertical independe do que acontece no eixo horizontal. A única coisa, que junta, a única coisa que une os dois movimentos é a grandeza-tempo, porque eu entendo que o mesmo tempo que o barco avança é o mesmo tempo que o barco sofre o deslocamento devido à correnteza. Mas quando eu vou pelo princípio da independência dos movimentos, o princípio de Galileu, eu vou me ater a analisar unicamente o movimento perpendicular desse barco. E quais são as informações que eu tenho do eixo perpendicular às margens do rio? Qual é a velocidade desse barco? 3 km por hora. E qual é o deslocamento perpendicular desse barco? 1 km. Então, com isso, eu vou achar o quê? O tempo que ele se desloca perpendicularmente, entendendo que esse tempo na perpendicular é o mesmo tempo que ele se desloca paralelo às margens. E aí, é só a gente aplicar a equação da velocidade média. A velocidade média é o deslocamento em função do tempo, a velocidade é 3, o deslocamento é 1 e o tempo é o que nós queremos saber. Sobe o tempo, desce o 3, então o intervalo de tempo vai dar 1/3 quilômetro por hora, quilômetro, 1/3 de hora. 1/3 de hora, que é a mesma coisa que 20 minutos. Então, se eu olhasse, por exemplo, para o deslocamento da diagonal, que já é o da composição, eu acharia o mesmo valor? Sim, eu acharia